Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo das aplicações das leis de Newton. Você lembra quais são os passos que eu dei para que você seguisse para resolver qualquer problema de bloquinhos? Primeiro passo, representar todas as forças. Segundo passo, perguntar o que é resultante. Terceiro e último passo, aplicar a segunda lei de Newton. Seja metódico, siga esses passos que você vai estar bem. Mas tem que tomar um detalhe. Tem dois macetes importantes. Primeiro, você sempre estuda o conjunto, o sistema como um todo. E só depois você vai estudar aquele corpo que tem o menor número de forças. Mas só para lembrar, o que é uma resultante? É a soma vetorial de todas as forças. Vetorial. Por isso nós ficamos tanto tempo lembrando de vetores. E a segunda lei de Newton fala que o vetor resultante é igual a massa vezes o vetor aceleração. Lembrando, como a massa sempre assumirá um número positivo, o vetor resultante e o vetor aceleração sempre terá a mesma direção e o mesmo sentido. Sempre estará apontando para o mesmo lado. Muito bem, vamos agora a algumas novidades. A primeira é o plano inclinado. É a mesma coisa do horizontal, só que você vai ter que fazer uma decomposição. Por isso você aprendeu a decompor vetores lá, há 2 aulas atrás, no estudo de vetores. Muito bem, está o nosso bloco, e sobre esse bloco, primeiro passo, representar as forças. Quais são as forças que atuam sobre esse bloco, sobre um plano inclinado? A força peso, vertical e para baixo, e a força normal, perpendicular à superfície. Essas são as duas forças que atuam sobre esse bloco, por enquanto, sem atrito. Ok? Muito bem. Está aqui nosso bloco. Estão aqui as forças. Peso e normal. Pergunto eu para você. Como não tem atrito, qual será a tendência desse bloquinho? Quando eu largar esse bloquinho naquela posição, o que acontecerá com ele? Ele vai descer. E ele vai descer ao longo daquela superfície. Aqui vem uma importante informação. Sempre coloque um dos eixos ao longo do movimento. Eu vou chamá-lo de eixo X. Consequentemente, o outro é perpendicular, forma 90 graus. Eu vou chamá-lo de eixo Y. Então, aqui eu tenho meu sistema de coordenadas cartesiano, sendo que um dos eixos sempre vai estar apontando na direção e no sentido do movimento. No caso aqui, o eixo X. Muito bem. Olha para o lado. O que eu fiz com esse peso? Ele não está fora do eixo? Toda vez que ele está fora do eixo, nós vamos fazer uma decomposição, uma projeção, colocá-lo no eixo. Vamos voltar nossa atenção a essa figura da direita, só para ela. Localizar o PX? Esse é o PX. Eu posso falar que essa medida que eu destaquei aqui em amarelo, PX, é igual a essa medida aqui embaixo, PX? Sim, é a mesma coisa. Mas com relação a esse ângulo θ, o que é o PX? PX é meu cateto oposto. E cateto oposto vai lembrar seno. Por isso, aqui agora, neste caso, o PX é P vezes o seno do ângulo θ. E o PY? Se você observar, PY é meu cateto adjacente, ao lado. PY é P vezes cosseno de θ. Seno, cateto oposto, cosseno, cateto adjacente. O que eu fiz com isso? Eu peguei o peso que estava fora do meu sistema de coordenadas cartesianas, x e y, decompus, desmembrei, sumi o peso e vai aparecer quem no lugar de peso agora? As duas, px e py, ficando agora essa figura. Px, py e normal. Percebam vocês que não falo mais o peso. Por quê? O que é o peso? O peso é a soma de px com py. A partir de agora, vamos estar estudando essa figura desmembrada. Px, py e normal. Este é o segredo para estudar planos inclinados. Daqui a pouquinho, quando fizermos exercício, você vai entender melhor. Um outro tópico importante da aula de hoje é roldana ou polias, polias móveis ou roldanas móveis. O que é uma polia, o que é uma roldana? Bem, esse instrumento que está aqui é chamado de polia ou roldana.
A finalidade dela, uma das finalidades, é diminuir a força que você faz. É um multiplicador da sua força, para você conseguir elevar objetos mais pesados com pequena força. Como é que ela funciona, polia? Como é que trabalha com polia? É bem interessante. Olha para essa figura da esquerda. Eu tenho um rapaz querendo levantar aquele objeto de peso P. Mas se você observar com carinho, nós temos aqui 3 polias móveis. A primeira polia, essa de cá, está sendo puxada pelo bloco, pelo peso. Então eu tenho P vertical e para baixo. Acontece que eu tenho 2 forças para cima, 2 fios para cima. Se para baixo é um P e essa pessoa está parada, para cima teremos que ser P sobre 2 e P sobre 2. Por quê? Porque esta soma tem que dar P, para que a soma total dê 0. P sobre 2 mais P sobre 2, P vertical para cima. P vertical para cima mais P vertical para baixo, 0. Ele está parado, ele está equilibrado. Acompanhe esse fio. Esse é P sobre 2. Chegamos agora a essa rodana, rodana 2. P sobre 2. E qual é a metade de P sobre 2? P sobre 4. E assim sucessivamente, até que esse último fio chegue até a pessoa e ela está fazendo uma força de P sobre 8. Para entender melhor, para levantar um objeto de peso 800 newtons, por exemplo, essa pessoa está fazendo uma força de 100 newtons. Por quê? O fato de ter 3 polias móveis, eu vou estar dividindo por 2, 3 vezes. P sobre 2, P sobre 2, P sobre 4, P sobre 4, P sobre 8. O que a polia móvel faz, então? Ela divide a força por 2, tantas quantas forem o número de polias móveis. Por isso, tem uma fórmula que eu não gosto que você decore, porque é mais fácil você pensar na lógica. Vamos lá de novo? Inventar um número qualquer aqui. 800. 800, então aqui é 400, 400. Aqui é 400. Então aqui é 200, 200. Aqui é 200. Então aqui é 100, 100 é o mesmo fio, 100. Para levantar, para segurar, para sustentar 800, ele só precisa fazer uma força de 100 newtons. Ou você pode aplicar essa força. A força que o cara faz é o peso que ele sustenta, dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. É mais interessante você olhar para o desenho e estudar passo a passo. Mas a fórmula está apresentada para vocês. Muito bem, vamos a exercícios. Esse é o primeiro. 2 bloquinhos tradicionais e eu tenho 2 pesos, A e B. A massa de A é 6 kg, a massa de B é 4 kg. O problema me faz 2 perguntas. Qual é a aceleração do bloco B, ou de A, ou do sistema? São todos iguais, está presa por um fio. É uma aceleração só. E qual é a tração no fio? Qual é a primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui? Representar as forças. Olha para o bloco B. Eu tenho essa força, chamada peso de B. Eu tenho essa força, chamada de tração. Olhe para o bloco A. Eu tenho o peso de A, eu tenho a normal de A e tenho a tração. Muito bem. Primeiro eu vou estudar o conjunto, o sistema AB. Está olhando para o conjunto como um todo? Eu vou falar o seguinte. O peso de B puxa para baixo. Quem? O bloco B. E, consequentemente, vai arrastar o A para cima. Mas tem uma força atrapalhando essa movimentação, que eu vou chamar agora de PAX. Você saberia, olhando para a figura, lembrando do que eu falei na aula de hoje, falar o que é PAX? PAX é o PA no eixo X. Portanto, a resultante do conjunto é o peso de B, que gera o movimento, que puxa o movimento, sendo atrapalhado, contrapondo ao PAX. Por isso, a resultante do conjunto é o peso de B menos o PAX. Eu vou aplicar agora a segunda lei de Newton no conjunto, resultante de AB, é igual a massa de AB vezes aceleração, substituindo peso de B menos PAX, massa de AB é a soma das duas massas. Peso de B, ora, se a massa vale 4,
o peso é 40. Mas o que é PAX? Vimos na aula de hoje. É o PA vezes o seno do ângulo. No caso aqui, seno de 30 graus. O peso de A é 60, o seno de 30 é meio, 6 mais 4 dá 10, 40 menos 30, eu descobri o valor da aceleração de B, de A, do conjunto, porque é a mesma aceleração, porque eles estão presos por um fio. Esta é a resposta da letra A, aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. E para calcular a tração? Eu tenho duas opções. Ou estudar o bloco A, ou estudar o bloco B. Eu vou estudar o bloco B porque tem menos forças. Olhou para o bloco B? Ele está descendo. Quem é que gera o movimento? Peso de B. Quem é que atrapalha, se opõe ao movimento? Tração. Então, a resultante de B é o peso de B menos tração. Como é que soma? Subtraindo o maior menos o menor. Aplica a segunda lei de Newton, é a mesma coisa sempre, a sequência. Resultante de B, massa de B vezes aceleração. Peso de B menos tração, massa de B vezes aceleração. O peso de B é 40, tração eu quero, a massa é 4. Aceleração calculada no slide anterior, na pergunta A, 1 metro por segundo ao quadrado, é a mesma aceleração. 40 menos T igual a 4. Resposta, 36 newtons. Esta era a nossa questão 20 do nosso livro, ok? Mas eu posso pedir mais. Esse problema agora é um problema de talha, de polias móveis. Observem vocês, eu tenho aqui 4 polias. Apesar de ter 4 polias, 3 são móveis e uma é fixa. Essa pessoa tem uma massa de 90 kg, mas ela está segurando um bloco de massa 200 kg. Pergunta, qual é o valor da normal sobre a pessoa? Entendendo que essa pessoa está segurando, parada, equilibrada, estática. Olhe para a pessoa. Quais são as forças que atuam na pessoa? É o peso, vertical para baixo. É a normal, que eu quero saber, vertical para cima. Mas também tem uma outra força chamada de tração, puxando essa pessoa para cima. Lembra que eu chamei a atenção que essa pessoa está parada, equilibrada? Isso quer dizer que a resultante das forças que atuam sobre ela tem que ser igual a zero. Isso quer dizer que a soma das forças para cima é exatamente igual à soma das forças para baixo. Eu tenho, neste problema, 2 forças para cima, normal e tração. Eu tenho uma força para baixo, peso. Então, normal mais tração é igual ao peso. Normal é o que eu quero. Mas tem um detalhe a respeito da tração. Aqui eu ampliei um pouco o desenho. Olharam para o homem? Essa foi a explicação que eu fiz há um tempo atrás. A tração que o homem está fazendo é P sobre 8. Por que P sobre 8? Vamos novamente? Aqui é P, P. Divide P sobre 2, P sobre 2. Se aqui é P sobre 2, metade, P sobre 4, P sobre 4. Se aqui é P sobre 4, metade, P sobre 8, P sobre 8. E chegamos, tração igual a P sobre 8. Como a massa do bloco é de 200 kg, o peso é 2.000. 2.000 newtons dividido por 8, 250 newtons. A massa do rapaz é de 90 kg, portanto, seu peso, 900 newtons. Fazendo continha, descobrimos que a normal é 650 newtons. Não tem nada de novo. É apenas aplicação do que você já sabe. Mas vale ressaltar, gente, faça com calma, faça com cuidado. Não tente ser precipitado. Cuidado, devagar e sempre. Espero que tenha gostado da aula. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.